Afinal de contas, o que é o princípio da boa-fé objetiva? Bom, o princípio da boa-fé objetiva está previsto nos artigos 113, 187 e 422 no Código Civil e também no artigo 4º, inciso 3º, e no artigo 51, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor. Bom, o princípio da boa-fé objetiva é sobre as relações contratuais e, no caso do Código de Defesa do Consumidor, é uma relação contratual também, a relação vendedor-cliente, né? Mas, enfim, vamos lá. O princípio da boa-fé objetiva, ele ensina que as partes devem agir com lealdade, cooperação e honestidade nas relações. Ou seja, não dá para ficar tentando ser malandro no direito, procurando uma brecha para agir de determinada forma. Vamos supor que exista uma relação contratual há 3 anos. E há 3 anos tem ali um determinado comportamento, né? Seja uma forma de pagamento, seja uma forma de entregar um determinado produto, né? Cumprir uma obrigação, tá? Uma determinada obrigação é feita, é cumprida de um modo. Tem um modus operandi ali. Mas a outra parte percebe ali, ela vai reler o contrato, ela percebe que se ela argumentar tal cláusula do contrato, ela vai ter uma vantagem. Ela simplesmente vai dizer, olha, agora eu quero que seja assim. Sem uma nova negociação, sem uma comunicação, dizendo, até então eu aceitava determinada forma, mas agora, e se a gente agir assim? Não tem uma comunicação prévia. A pessoa simplesmente acorda e fala, é assim. E aí começa essa relação desleal para prejudicar o outro. Sendo que, no caso, teve esses 3 anos em que aquela mesma pessoa que acordou e disse não quero mais, estava aceitando aquele comportamento, aquela conduta, aquele modo de cumprir a obrigação do outro lado. Então houve não teve o princípio da boa-fé objetiva, teve um comportamento desleal, uma falta de informação, tá? A pessoa pegou ali uma cláusula isolada, falou, oi, uma ligação, peraí. Desliguei, pronto, vamos seguir o vídeo. Então me conta se você já sabia o que era o princípio da boa-fé objetiva e, repito, é boa-fé objetiva, é a conduta da relação contratual. É realmente a conduta, o que está sendo feito, o agir das partes. Nós não estamos falando aqui de boa-fé subjetiva, que tange o que é boa-fé subjetiva. É sobre o estado psicológico da pessoa, sobre o sentimento que ela tem em relação a determinada situação. Isso é a boa-fé subjetiva, não dá para tangibilizar. Enquanto a objetiva, de certa forma, dá para tangibilizar no sentido de prints de conversa, ou no caso de reuniões de negociação, tem como mostrar numa determinada agenda de uma das partes, a gente teve uma reunião para acordar tal coisa, ou no caso de pagamentos, o Pix, comprovante de pagamento, uma nota fiscal. Eu tinha que entregar 900 sacos de café. E beleza, o contrato dizia 900 sacos de café por mês. Mas eu fazia essa entrega 300 no decorrer no prazo de 30 dias. E tava tudo bem, a outra parte aceitava. E então tinha as notas fiscais, as 3 notas fiscais, que continha 300 sacos de café, 300 sacos de café e 300 sacos de café. Só que agora a outra parte está dizendo que não. Tá escrito aqui 900, então eu quero receber 900 de uma vez. Peraí, mas durante 3 anos, 3 anos, você aceitou que eu te entregasse 900 sacos de café num período de a cada 30 dias, mas em 3 parcelas. E agora você simplesmente acorda e me diz que tá errado. E que quer que eu pague multa. E tal. E tararã. Por quê? Então isso fere.
entendeu? Fere essa conduta, a conduta de não quero mais, não é assim. E voltando, dá pra mostrar pelas notas fiscais, pelos comprovantes de pagamento, ou mesmo caso contrário, a pessoa entrega, de fato, os 900 sacos de café, mas o pagamento é feito em 3 vezes. Vamos colocar R$900 também, pra conta ficar fácil? 300, 300, 300. E a outra parte fala, então, durante 3 anos ela aceita, tá? Ela entrega os 900 sacos de café e aceita o pagamento a cada 30 dias em 3 vezes, né? E ela fala que não. Do nada, depois de 3 anos, ela fala, não quero mais, agora eu quero pagamento à vista referente aos 900 sacos de café. Assim, tá? Ela simplesmente acordou, falou, é desse jeito. E aí, tá certo? Não, não tá certo, porque a outra parte vai sair prejudicada. Ela tinha uma organização, um jeito de pagamento, uma organização financeira ali, contábil, enfim, econômica. E agora ela teve essa surpresa. Ainda que o contrato dizia, só que o contrato não especificava, tinha que te pagar determinado valor, eu tinha que te entregar 900 sacos de café naquele período, mas não dizia se podia ser parcelado ou não. Eu fiz parcelado uma vez e você aceitou, e aceitou durante 3 anos. Entende? Então, o princípio da boa-fé objetiva é a conduta, como determinada coisa funciona e você aceita, ou seja, há uma lealdade, há uma cooperação e há uma honestidade. Feriu lealdade, cooperação, honestidade, lisura, probidade, feriu uma dessas situações, feriu o princípio da boa-fé objetiva, feriu o comportamento da relação contratual, feriu um desses artigos que eu falei no início do vídeo, beleza? Por exemplo, agora na relação de consumidor, o consumidor vai atrás compra uma determinada coisa e aí tem um problema. E aí no contrato ali, né, de compra e venda, tá uma informação. Mas aí ele fala com o atendente, a atendente dá uma segunda informação. Aí ele fala com o gerente na loja física, uma terceira informação. Então, dificultar, no caso, por exemplo, dessa relação de consumo, né, compra e venda, dificultar também a resolução do cliente quando ele tem um problema, também é ferir o princípio da boa-fé objetiva. Porque percebe-se, ele comprou algo, teve um problema, foi ler o contrato, tinha uma informação, falou com o atendente, teve uma outra informação, ou seja, um obstáculo. Aí ele soube que ele precisava de mais uma coisa, falar com o gerente. Aí com o gerente ele teve uma outra informação, ou seja, outro obstáculo. Aí ele foi, enfim, esses obstáculos, esses impedimentos, atrapalhar o cliente de chegar ao que ele quer, também fere o princípio da boa-fé objetiva, tá bom? Então me conta aqui se você entendeu o que é o princípio da boa-fé objetiva, porque a ideia é que você entenda que é sobre a conduta, tá bom? O comportamento, a atitude daquela relação contratual e não simplesmente as ideias da cabecinha de uma das partes. Não é a ideia. Ai, o sentimento, o humor, e piriri, e pororó. Não. Não fere o princípio da boa-fé objetiva se uma das partes, enquanto pessoa, né, você vai falar com o atendente, por exemplo, e ele te dá uma resposta, ele não responde seu bom dia. Você não fere o princípio da boa-fé objetiva. É um ser humano ali, ele acordou meio azedo. Isso daí, a gente conta até 10 e vai atrás da nossa informação e tal. Se for preciso, procura outro atendente, ou no caso, desliga a ligação, vai, conversa com outro atendente, liga de novo, fala com outro atendente. Isso é de azedo. Agora, o princípio da boa-fé objetiva é algo mais profundo, é algo que tem um impacto maior,
Então me conta aqui se você entendeu, se esse vídeo te ajudou, qual o tema do próximo vídeo, né, que você sugere. Se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? Beijo! Tchau!